lição de domingo. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Nós iremos estudar agora a lição de domingo, dia 22 de dezembro de 2024. E a gente vai falar sobre o túmulo vazio. Túmulo vazio é a lição de hoje que a gente vai estar falando aqui. O que aconteceu aqui, tá bom? Os romanos usavam a crucifixão especialmente para punir escravos, criminosos e traidores do império. Em última análise, as acusações de traição levou à condenação de Jesus, se ele simplesmente tivesse vivido e depois morrido como um rei autoproclamado. Provavelmente teria sido apenas uma pequena nota de rodapé nos registros da história. Então, explicando o primeiro parágrafo aqui, beleza? Primeira questão. Cruz era forma de punição, tá? Cruz é igual a punição, beleza? É questão de punição. Para isso que servia a cruz, tá? Para punir, única e exclusivamente punir. E quem que era punido com isso aqui? Com a cruz. Ó, quem que era punido? Criminosos e traidores do império, tá? Do império. Era esse povo ali que era punido pela cruz, pela crucifixão, tá? Esse povo aí. Aí vai falar assim, ó, em última análise, a acusação de traição levou à condenação de Jesus. Então o que acontece? O pessoal ali, eles acusaram Jesus como se ele tivesse traído, tá? Foi traído. Ele teve uma acusação de traição, ou seja, ele traiu o império para que ele pudesse ser crucificado. E qual foi a justificativa deles? Ele era um rei, ele estava se autoproclamando rei. Era isso que o pessoal estava dizendo aqui, tá? Ele era um rei autoproclamado. Vermelho, para poder saber. Então, era esse o problema, tá? Se isso aqui não tivesse acontecido, Jesus seria apenas uma notinha de rodapé na história, tá? Seria apenas uma notinha de rodapé, se isso aqui não tivesse acontecido. Só isso que ele seria. Então, de fato, isso foi necessário acontecer. Vamos agora para a explicação do segundo parágrafo. Vamos ler ele aqui. A crucifixão era rejeitada pelos judeus como forma de punição, por causa do que diz Deuteronômio 21:23. E aí, ó, não há exemplos de mártires ou heróis judeus que tenham sido crucificados. Nunca se tornou um símbolo de sofrimento judaico. O impacto teológico do texto de Deuteronômio impossibilitava isso. No entanto, a morte de Jesus não foi o fim da história. Sua ressurreição lança luz sobre a natureza vitoriosa da cruz e sobre seu papel como o verdadeiro rei. Então, cara, vamos lá, explicação do segundo parágrafo agora. Vamos lá, primeiro detalhe. O pessoal aqui, ó, não acreditava, ela era a crucifixão, ele era rejeitada pelo povo, né? Esse é o primeiro detalhe. Por que eles rejeitavam isso? Por conta de Deuteronômio 21:23. Deuteronômio 21:23, ó, o que está dizendo aqui, ó? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança. Deuteronômio 21:23
Está falando para que o cadáver de Jesus não permaneceria no madeiro e que ele seria enterrado no mesmo dia. E porque, porquanto o que fica pendurado, ele é maldito de Deus. Entendeu? Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te deu como herança. Então, não poderia ficar no madeiro. Por isso o pessoal judeu tinha esse probleminha aí com relação a essa questão aqui, tá joia? Voltando aqui agora pro texto de cá. Outra questão que a gente tem que destacar aqui é que a ressurreição de Jesus, ela trazia aqui a luz sobre a natureza vitoriosa de Cristo, né? Sobre como que isso deveria desenvolver o papel do vitorioso rei. Show de bola? Terceiro parágrafo, João enfatiza a importância do Cristo ressuscitado ao apresentar 3 histórias ligadas à ressurreição. Nelas, vemos o cumprimento de várias das promessas feitas no discurso de despedida de Jesus. Os discípulos passaram a compreender melhor o significado da morte do Mestre e a veracidade de suas palavras. O terceiro parágrafo não tem muito, né? Porque dizer que ele é muito mais tranquilo, né? A única coisa que está dizendo é que a gente vê aqui o cumprimento, né, de várias promessas que já foram feitas aqui. Só isso que vem falando aqui. E os discípulos passaram a ter uma vida melhor, compreenderam melhor a questão do significado de tudo que aconteceu com eles aqui, através dessa morte. E aí os 2 últimos parágrafos, né, o 4 e o 5, que vão dizer assim, ó. Com o tempo, vieram a compreender mais plenamente o que a morte de Jesus significa. Em uma análise, o Evangelho de João termina com o papel dos discípulos como testemunha da missão de Jesus. Os escritores dos 4 evangelhos descrevem os acontecimentos daquela manhã de domingo. Às vezes os evangelhos se sobrepõem em seus relatos. João, como sempre, traz uma contribuição única para a nossa compreensão. Devemos a João vários detalhes, incluindo a conhecida história de Tomé. A ida de Maria Madalena ao túmulo é contada nos 4 evangelhos, mas apenas João registra a conversa dela com Jesus. Então, novamente, a gente tem que ajudar ainda a entender que João, ele fazia essa parada aqui que era muito bacana dele, né? Ele sempre traz detalhes que os outros evangelhos não trazem, e apenas João fez esse detalhe aqui de como que foi a conversa de Jesus, né, com Maria Madalena. Como que Jesus conversou com ela. Somente ele relata isso. Os outros não relatam isso. Queridos, aqui a gente viu um pouquinho sobre o túmulo vazio, né, que não foi, a gente não falou exatamente sobre o túmulo vazio aqui. Vamos falar sobre a crucifixão, do porquê que a cruz existe, né? Vamos lá aqui. 3, 2, 1. Fala, agora a gente vai resumir aqui o que a gente estudou nessa lição aqui de túmulo vazio. Primeira questão é, a crucifixão, ela era específica para punir escravos, criminosos, traidores do império. Jesus só foi crucificado porque acusaram ele de traição, com ele fazendo a autoproclamação dele. Se isso não acontecesse, ele seria apenas uma notinha de rodapé. E logo depois a gente entende que o judeu não acreditava, ele rejeitava de todas as formas o que acontecia, a crucifixão, porque ele acreditava que não poderia ficar no madeiro, como está lá em Deuteronômio 21, 23. A ressurreição de Jesus, ela lança, né, sobre a natureza vitoriosa o papel que
ele é de fato o verdadeiro rei. Quando ele morre e ressuscita, as pessoas olham, opa, esse cara tem uma coisa diferente, esse cara. Uma coisa errada aqui, esse cara é meio diferente. Deles verem que Jesus é diferente, a gente vê que ao longo depois da ressurreição dele, várias promessas dele foram ressuscitadas ali, foram verídicas, né? A gente viu a veracidade dessas questões que ele falava ali. E por último, falando aqui sobre João, que João era um cara, ele foi o único, né, que trazia diversos relatos que os outros três evangelhos não trazem. E um desses relatos que ele traz é a conversa de Maria Madalena com Jesus. E essa foi a lição de Túmulo Vazio de domingo. Eu espero que você tenha gostado e que ajude você aí a entender um pouco mais sobre a lição da Escola Sabatina. Valeu, brigadão, fui!